Ei, Oiê, boa noite, Dalva. boa noite. Então, só para concluir aqui minha apresentação, vou mediar essa conversa com o time de vendas comercial, que é o Pedro e a Dalva. Fazer algumas perguntas aqui, bate-papo. E, pessoal, também mandem perguntas. O ideal é mandar na caixinha de pergunta, que é esse ponto de interrogação que tem aí, que aí a gente consegue organizar melhor o roteirinho aqui da live. Boa. Eu sou Pedro, sou gerente comercial na Tech Home, tá? Então, eu já trabalhei há um tempo aí no mercado imobiliário, no mercado de construção, sou engenheiro civil, já trabalhei com obra, então sei um pouquinho das dores aí do nosso setor da construção e faz mais ou menos uns 3 anos que estou no mercado imobiliário, já trabalhei com locação e mais recentemente na Tech Home, aí com a construção de casas e com financiamento imobiliário. Então, o objetivo aí é nosso papo fluir para tirar todas as dúvidas aí. Boa. Eu sou a Dava, eu trabalho aí já há uns 12 anos no setor de construção civil, né, mais voltado para a área de vendas, da área comercial. Então, já trabalhei com outras construtoras também, e hoje eu estou aqui na Tech Home como consultora já há 1 ano e meio, né, fazendo parte desse time. E temos soluções muito boas aí para apresentar para vocês hoje. Boa. Então vamos lá, acho que o que todo mundo deve estar começando a se perguntar aí, né, Dalvinha, Bia, primeiro, né, o que a Tech Home faz, né, então qual é o nosso produto, que tipo de cliente que a gente atende, então para começar falando um pouco mais do nosso produto aí, pessoa que está na linha de frente todo dia, conversando com os nossos clientes, Dalvinha, explica um pouco mais para a galera que está entrando agora, está querendo conhecer um pouco mais a Tech Home, o que a Tech Home faz? Então, vamos lá. A Tech Home, ela trabalha com o que tem de mais moderno hoje na construção civil, tá? Então, a gente trabalha com uma construção industrializada, né? A gente segue padrão aí dos países mais desenvolvidos que a gente tem, então, países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, né? Utilizam muito o método construtivo. E a nossa construção, ela acontece 80% em fábrica, né? Então, ela segue um rígido controle de qualidade na produção, como a linha de produção de um carro, né? Tudo tem ali o seu devido lugar, cada peça no seu lugar. Então, é mais ou menos assim que funciona a nossa construção, né? Na fábrica. Então, a gente constrói parede por parede da casa do nosso cliente dentro da nossa fábrica, de forma que a casa é construída milimetricamente, né? A gente sabe onde passa cada cano, onde passa cada conduíte, a gente não tem problemas aí de paredes tortas, por exemplo, né? O controle de qualidade na fábrica ele é muito alto, né? A gente faz testes frequentes também para garantir essa entrega. Então, é uma construção com um desempenho superior à alvenaria convencional, né? Então, a gente tem maior conforto térmico, maior conforto acústico, solução, uma casa com mais resistência à umidade, né? Então, livre de mofo, livre de bolor, a gente consegue entregar com muita agilidade, né? Então, a nossa construção ela é muito rápida, a gente não tem interferência aí dos fatores climáticos, né? No atraso aí da obra, como acontece na alvenaria. Choveu, não tem muito o que fazer, né, na construção convencional. Então, esses fatores, eles não atrapalham a construção da sua casa aqui com a gente, né. A gente traz também, né, um financiamento muito facilitado para os nossos clientes. Então, a gente tem um processo rápido, um processo eficiente de análise de renda. Tudo que a gente pode fazer de forma digital para agilizar, para facilitar para os nossos clientes, a gente faz também, né? E a gente tem bastante facilidade de comprovação de renda para pessoas que são autônomas, trabalhadores informais, né? Hoje a gente vê que nos grandes bancos essas pessoas elas têm bastante dificuldade, o processo ele costuma ser muito burocrático,
a gente atende muitos clientes, né, que já chegam aqui quase que sem esperança, porque já tiveram crédito negado em outro lugar, né, e vê que com a gente tem uma saída, a gente consegue facilitar para essas pessoas, a gente segue todas as normas, né, relacionadas a financiamento e ainda assim consegue atender esses trabalhadores também, tá? Então, a gente traz uma solução que é uma solução completa, né? A gente constrói a casa para o nosso cliente, a gente financia essa casa para ele e a gente ainda cuida de toda a parte burocrática que envolve esse processo, tá? Então, desde a parte de aprovação de projeto na prefeitura, estudo topográfico e sondagem do lote, né? Os projetos mesmo que têm que ser feitos dentro das normas de cada município, até o ABITSE, né? Que é quando a gente tem a vistoria aí do Corpo de Bombeiros para atestar que está tudo certinho na construção, tá? Então, a gente cuida de tudo para o nosso cliente justamente não precisar se preocupar com nada. Então, ele escolhe a casa, o plano de pagamento, o lote, né? E, por fim, ele agenda a mudança aí. Então... Dalvinha, se eu tivesse que resumir aí em poucas palavras tudo isso que você descreveu, né? A gente constrói como os principais países do mundo, os países mais desenvolvidos constroem, né? Então, assim, quando a gente fala de construção, lá fora, quando a gente olha os principais países, os países mais desenvolvidos, né, Estados Unidos, quando a gente olha para a Europa, né, eles constroem o que a gente chama de construção seca, né? Então, eles não optam normalmente pela alvenaria, né? Então, são construções industrializadas, soluções muito mais eficientes, climas não tão amenos quanto o nosso, então precisa de um conforto térmico melhor, precisa de um conforto acústico melhor. Então, a gente está sempre falando em construções com um desempenho melhor. Então, esse é a construção que a gente usa, né? Foi isso que você descreveu, né? Exato. Com relação ao financiamento, tudo que você descreveu, né, que a nossa solução ela é menos burocrática e ela também é mais facilitada, né, do que o restante do mercado. Então, por isso que a gente atende realmente muito cliente que é trabalhador informal, que é trabalhador autônomo, que muitas vezes em outras instituições não conseguiu ter o seu crédito imobiliário, né? E por fim, uma solução completa, como você bem falou, né, que já tem a construção, já tem o financiamento e tem outros serviços ali prestados no meio, né, que é a ajuda para escolher o lote, a ajuda para escolher a melhor solução, realmente uma consultoria, né? Isso. O processo de construção, ele costuma ser muito burocrático, muito cansativo, dá muita dor de cabeça, né? Então, quem já passou por obra sabe a dor de cabeça que ela traz, né? E, além disso, ela também tem muito desperdício, né, Pedro? Então, a gente vê muito material jogado fora na construção convencional. No nosso método construtivo, a gente consegue economizar até 85% da geração de resíduos, né, que seriam desperdiçados, e até 90% de economia de água também. Então, a gente também tem, né, uma preocupação muito forte aí do nosso método com a questão ambiental, né, com a colaboração com o meio ambiente também. Boa. É isso aí, eu acho que o exemplo que você deu do carro faz todo sentido, né? Quando a gente olha para um bem como um carro, como um celular, a gente está falando de bens industrializados, né? Quando a gente está falando da casa no Brasil, de qualquer construção, a gente ainda tem um mercado que trabalha muito nesse feito à mão, uma construção até rudimentar em alguns casos, né? E a gente está falando aqui de uma construção industrializada, totalmente precisa, em que a gente sabe onde vai passar cada encanamento, cada fio, e muito rápida, né? E acho que são as principais vantagens aí, realmente, em relação à construção. Boa. Queria falar um pouquinho também dos clientes que podem ser atendidos, né, pela Tech Home. Então, são todos os clientes que a gente consegue atender, né? A gente tem alguma limitação com relação à região, que é uma dúvida que a gente vê sempre, então vou esclarecer aqui para os nossos clientes, para todo mundo que está acompanhando aqui.
A gente hoje está atuando na região de Campinas, de Sorocaba, de São José dos Campos, todas as cidades nesses entornos, Botucatu também e várias cidades do entorno. Então, principalmente aí cidades do interior de São Paulo, e vem muito mais ainda. Esse ano, o nosso plano de expansão ele é grande, a gente vai estar atuando em muitas cidades até o fim do ano. Então, cada vez mais aí vocês vão estar vendo a Tech Home. Por enquanto, a gente já atende mais de 20 cidades diferentes nessas regiões. Então, qualquer pessoa que queira construir, que queira buscar uma casa, que tenha um terreno nessas regiões, a gente pode atender. O nosso portfólio de casas, né, como a gente está falando de casas industrializadas, a gente está falando de um portfólio. E é um portfólio mega extenso. A gente tem mais de 20 opções de casas diferentes e a gente tem opcionais. Então a pessoa pode escolher entre garagem, entre área gourmet, churrasqueira, diversos opcionais para agregar valor na sua casa. Item que a gente chama de o Smart Home, que é um kit de automação. Então a pessoa pode ir escolhendo vários opcionais que fazem sentido para ela dentro de uma casa. Com todas essas combinações, a gente consegue ter mais de 150 opções de plantas diferentes. Então, apesar de estar falando de um portfólio, a gente está falando de muitas opções diferentes. Com certeza, alguma delas sempre vai agradar ao nosso cliente. E essas plantas hoje, o nosso portfólio hoje varia de 30 metros quadrados até mais ou menos 200 metros quadrados. Então a gente tem casa desde 1 dormitório, 2 dormitórios, 3, até 4. Tem opções com 3 suítes, sobrados, casas térreas. Então assim, são muitas opções mesmo. Para todos os gostos e todos os bolsos. Exatamente, exatamente. E esse é um ponto super importante que a Dalvinha colocou, né, do bolso, e é importante também a gente falar, né, quais são os clientes em relação ao bolso que a gente consegue atender. Então já falamos das regiões, interior de São Paulo e cada vez mais cidades, já falamos do tipo de casa, então a gente está falando de casas desde 1 a 4 dormitórios de 30 metros quadrados até 200, e para famílias com a partir de R$5.000 de renda familiar. E o que é renda familiar, né? As pessoas que vão participar do negócio, né? As pessoas que vão fazer a compra juntas. Então pode ser marido e mulher, pode ser marido, mulher e filho, pode ser com os pais, desde que todas essas pessoas estejam participando do negócio e da compra. Então a gente realmente consegue atender um público muito grande em termos de portfólio, em termos de bolso. Tá? E aí, Davi, eu acho que é uma dúvida recorrente que o pessoal tem aqui, eu vou te direcionar essa pergunta com relação ao lote, né, ao terreno. Muitas pessoas nos perguntam, né, então a Tech Home, ela vende casas prontas, ela vende a construção da casa, ela vende casas em um condomínio específico. Se eu não tenho um lote, a Tech Home pode me atender ou não? Essa é a pergunta que eu te faço, Dalvinha. Isso, a gente consegue atender quem já tem lote, né? Então a gente vai mostrar as casas disponíveis que a gente consegue construir no lote dessa pessoa que já possui. Mas a gente também consegue atender quem ainda não tem lote, né? A gente vai construir para esse cliente no lote que ele escolher. Então, não tem nenhum problema o cliente chegar ainda sem um terreno, muitas vezes o cliente ele chega, ele não tem nem ideia ainda de onde ele quer, de qual é a região que ele pretende morar, né? Então, não tem problema, né? Ele pode vir até a gente tem diversas ferramentas aqui, a gente está muito bem preparado, né, para mostrar os lotes disponíveis nas diversas regiões, dentro dos valores esperados, indicados aí para a realidade desse cliente. Então a gente consegue, né, a gente tem uma ferramenta onde a gente faz um mapeamento da oferta de lotes, né, então um mapeamento mais completo do mercado, que a gente abastece ele semanalmente, né. A gente recebe as informações dos corretores parceiros, das imobiliárias parceiras, dos loteamentos parceiros. A gente faz acompanhamento semanal também de anúncios, né, de novos lotes que podem ser colocados à venda também. Então, a gente
tem diversas formas de atender esse cliente que ainda não tem terreno, tá? Então, ele pode fechar a casa conosco e a gente vai auxiliar ele em todo esse processo. Ele não vai ficar sozinho, a gente tem condições de atender ele sim e ajudar ele a conquistar aí a casa dele na localização ideal e a casa ideal para ele também. Legal. E a gente tem vários loteamentos parceiros também, né? Então a gente tem loteadores espalhados nessas regiões e a gente tem parceria onde a gente consegue até condições especiais para os clientes para adquirir um lote nesses loteamentos parceiros. E aí tem diversos benefícios financeiros, benefícios de prazo, condições de pagamento diferenciadas, tudo para conseguir gerar a solução mais completa possível para o cliente em termos de região de interesse, em termos de facilidade mesmo, né, no processo, né, de não ter que ficar procurando muito por conta própria. Então a gente tem um catálogo gigante, a gente tem parceiros e tudo isso para melhorar essa experiência do cliente. Agora eu vou falar um pouquinho também de como que é o processo da escolha da casa, né, na Tech Home. Então a gente costuma dizer que o mercado imobiliário como um todo, né, a gente tem que trabalhar com algo que a gente chama, né, como se fosse um tripé. É um tripé de decisão em que o cliente precisa estar na cabeça que ele tem um orçamento limitado, todo mundo tem. Qualquer produto que a gente vá comprar, seja um carro, seja um celular, seja uma casa, a gente sempre vai estar trabalhando com um orçamento limitado. Então isso é super importante, conhecer este orçamento, saber o quanto eu quero investir nesse meu patrimônio, o quanto eu quero investir nesse sonho. E o brasileiro muitas vezes compra mais de um imóvel, então talvez de pensar, gostaria de ter uma casa de um certo tamanho, mas neste momento eu topo uma casa menor, enfim, né, a pessoa ter ali esse conhecimento de quanto ela pode investir e quanto ela pode gastar na casa. Depois disso, sabendo desse orçamento, que está bastante atrelado também com a renda, né, desse cliente, se esse cliente ele tem uma preferência muito forte por alguma região. Isso pode acontecer. Tem clientes que estão se mudando para uma cidade nova, então muitas vezes ele não tem muita preferência de bairro e até pode ir para um bairro onde vão ter opções de lotes mais baratas, tal. Às vezes não, às vezes já tem uma pessoa que já está instaurada num bairro, trabalha lá, a família trabalha lá, parentes, e a pessoa tem uma preferência muito forte por alguma região específica. Então, esse é um segundo ponto. Como que eu vou escolher primeiro a região, eu vou escolher primeiro qual é a planta ideal para mim e para minha família, né? Então esse é um ponto muito importante. Sabendo o preço que eu quero procurar essa casa, o quanto eu quero investir, e sabendo se a região é algo determinante para mim ou não, eu vou entender qual é a melhor casa para mim. Então pode ter pessoas que vão dizer, olha, não abro mão de ter uma casa de 3 dormitórios, eu não abro mão de ter uma casa de 2 dormitórios, e o meu orçamento ele já está preparado para aquilo. Então a gente vai ajudar, uma consultoria mesmo, para ajudar a escolher a melhor região. Ok, você quer uma casa de 3 dormitórios, a gente vai te oferecer diversas opções, você vai escolher qual que melhor encaixa para você e para sua família, e a gente vai te ajudar, dentro do seu orçamento, a achar qual é a melhor região para você colocar aquela casa. Ou vice-versa. Eu preciso morar nesse lugar, eu trabalho aqui, eu quero ter a minha casa aqui. Ok, talvez uma casa de 3 dormitórios para você aqui vai ficar muito caro, então talvez não seja a melhor opção. Será que uma casa de 2 dormitórios se encaixa bem aqui? Então isso é um processo de consultoria, um processo de entender o cliente, entender qual é a melhor solução para ele, entender o sonho do cliente e oferecer uma solução assertiva. Então a gente acredita muito nesse processo, que o cliente só tenha a se beneficiar, né, com essa transparência e que a gente vai ajudar, a Tech Home vai ajudar o cliente a fazer uma boa compra. Então isso
queria falar um pouquinho aqui e acho bem importante. Dalvinha, as pessoas perguntam, tá bom, mas eu já entendi o que a Tech Home vende, né? Se eu me enquadro num cliente que vai ser atendido pela Tech Home, se eu tenho lote ou não, como é o processo de compra, mas e aí, quando que a Tech Home entrega as casas? Isso. Às vezes a gente ainda consegue encaixar uma coisinha ou outra, e o que pode interferir também é essa data de entrega, né? A gente tem 2 entregas por ano em cada uma das regiões que a gente trabalha, tá? Então, cada região que a gente atende, a gente tem 2 datas disponíveis por ano para você receber a casa. E geralmente a cada 6 meses, tá? Então, a cada 6 meses a gente tem uma entrega. A gente tem entregas disponíveis já para o ano que vem, então 2023, a gente tem entregas para 2024 e a gente tem entregas até 2025. Então tem bastante opção de data também. Essa parte da escolha da data de entrega também pode ser muito importante para o cliente para facilitar o pagamento da entrada, né, da casa. Então tem essas vantagens também de você ter essa flexibilidade. Você pode escolher quando que você vai receber a sua casa e qual vai ser a data que vai te dar o melhor fluxo de pagamento também, né? Então, opção de entrega é o que não falta. Legal. Vi que os nossos clientes aqui estão bem antenados, viu? Deu uma olhada aqui nos nossos comentários enquanto isso. A Selma já mandou aqui, ó. Entrega maio e novembro. Então, ela já sabe. Isso, a entrega de Campinas. Exatamente. A entrega de Campinas é em maio e novembro. Eu vi aqui, Pedro, né? Estão perguntando como que fazem para entrar em contato com a gente aqui na região de Campinas. A Nid Farhat perguntou. Boa. Então, você pode entrar em contato conosco direto do nosso site, né? Não sei se dá para disponibilizar aí, Bia, em algum lugar, mas direto do site da Tech Home, tá? Como mais? Fala aí um pouco, Bia. No link da bio aqui do Instagram, tem todos os nossos canais de comunicação. Então tem acesso ao nosso WhatsApp direto, tem o nosso site, pode mandar mensagem aqui no inbox do Instagram também. E é isso. O link, Pedro, depois eu vou falar para você digitar aí no comentário, porque como você é o convidado, aí depois você pina. Você deixa pinado aí nosso... Aí eu vou aproveitar aqui que eu tô falando já, para lembrar o pessoal de fazer as perguntas na caixinha de perguntas, se possível, para a gente não perder aqui no chat. Então tem ali um ponto de interrogação do lado de onde você pode escrever um comentário, clica ali e faz sua pergunta ali. A gente tem algumas. Algumas delas a gente já respondeu. Ó, a entrega da casa é com data fixa, que a Dalvinha respondeu agora. Essa daqui. Tem a opção de financiamento de casa mais lote? Sim, a gente financia até 80% do valor de casa mais lote, tá? Então, a gente financia casa mais lote, sim. E esse percentual, ele vai ser determinado por alguns fatores, né? A gente vai avaliar sempre o potencial de financiamento daquele cliente, com base na renda também. Mas até 80% a gente consegue financiar. Os outros 20% seriam correspondente à entrada, que a gente também flexibiliza bastante, a gente faz o parcelamento dessa entrada para os nossos clientes, a gente auxilia bastante nessa parte aí também. Isso aí, é importante falar, né, da entrada facilitada, né? Então a entrada, ela depende bastante do prazo de entrega da casa, né? Então se a casa é mais distante a entrega, a gente consegue flexibilizar essa entrada de outras formas e financiar até 80%, como a Dalvinha comentou. Boa. Até vou aproveitar, Bia, esse gancho que a gente teve de como falar com a Tech Home, né, e puxar um pouquinho o assunto de como que é o nosso atendimento, né, a jornada do cliente. Ok, o cliente entrou em contato conosco. Como ele vai ser atendido, né, pela nossa equipe? Então, assim, a gente tenta fazer
um atendimento mais rápido, desburocrático, com menos dor de cabeça para o cliente, bem ágil, essa que é a verdade. Então, num primeiro momento, a gente conversa pelo WhatsApp mesmo, para o cliente, faz algumas perguntas, entende um pouco qual é a necessidade do cliente, e até se a gente vai poder atendê-lo. Então, pela região, pelo tipo de construção, pelo tipo de casa que ele está procurando, pelo projeto que ele está procurando, a gente vai entender um pouquinho mais se ele já tem um lote, se a gente pode construir naquele lote, tá? Então a gente vai entender um pouquinho daquela história do cliente e fazer um rápido atendimento ali para antes direcionar ele para alguma consultora ou algum consultor. Então esse é um processo rápido, demora em torno de 15, 20 minutos de troca de perguntas e respostas ali com o cliente, e o cliente agenda uma reunião com as nossas especialistas e os nossos especialistas. Nessa reunião é onde a gente vai entender quais são as necessidades do cliente, então o que ele busca de moradia, qual a solução que ele busca, qual o tamanho da família, quantas pessoas são economicamente ativas, que vão participar do negócio, onde ele quer morar, quais são as opções que ele tem. Vamos apresentar as plantas, vamos apresentar as fachadas, os opcionais, tudo que ele pode escolher e personalizar dentro da casa, descrever os acabamentos que a gente entrega, que por sinal são diferenciados no mercado, então a gente costuma entregar os acabamentos melhores do que diversas construtoras por aí. Dando alguns exemplos, né, por cima, a gente reveste todo o banheiro com azulejo, a gente faz forro de gesso, não forro de PVC, a gente tem opções de fachadas diferenciadas, caixilhos, as janelas são de esquadria preta, não branca, então tem diversos itens que fazem com que as nossas casas, né, sejam com um padrão bem legal. Então a gente vai apresentar tudo isso para o cliente, falar um pouco mais sobre o produto em si e chegar numa planta ideal. Para mim e para minha família, essa é a planta ideal. E aí a gente vai falar de valores. Vai fazer simulação de financiamento, simulação de taxa de juros, simulação dessa entrada facilitada que a Dalvinha comentou, entender para o cliente o que faz sentido para ele em termos de parcelamento, em termos de parcela, se ele mora de aluguel, se não mora de aluguel, qual é a capacidade de pagamento dele para encaixar esse fluxo, para encaixar uma proposta que faça sentido para o cliente. Então, essa é uma reunião que, evidentemente, né, eu falei já de várias coisas aqui, não é uma reunião tão rápida, né, para você entender qual é o sonho do cliente, entender o que ele precisa e conseguir oferecer boas soluções. É uma reunião ali que às vezes demora mais ou menos 1 hora, tá? Mas é realmente uma consultoria. Mesmo se esse cliente não feche com a Tech Home, mesmo que ele não tenha uma compra efetivada conosco, ele sai dessa reunião entendendo muito mais o que ele quer, entendendo muito mais quanto vai lhe custar. Então, de qualquer forma, é um aprendizado, né, essa primeira consultoria. Com certeza. Pedro, uma coisa que eu recebo muito, né, eu atendo muitos clientes que eles moram de aluguel, e eles já vêm com essa dor de morar de aluguel, e eu tenho muitos clientes também que moram de aluguel e que, de certa forma, eles estão conformados com isso, né? Eles estão acomodados, eles não têm uma preocupação tão forte em sair do aluguel. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Por que comprar um imóvel, né, em vez de alugar? Boa. Ótima pergunta, e eu vivi esse dilema recentemente. Eu também morava de aluguel. Eu morava de aluguel e recentemente eu comprei um imóvel, e a principal conta, né, que eu fiz e que eu acho que as pessoas deveriam fazer é que quando você está gastando com um aluguel, você está realmente gastando, né? Você está colocando o seu dinheiro em algo que não é seu. E o brasileiro, ele gasta em média de 30% a 35% do salário com moradia. Seja ela o aluguel, ou seja ela um financiamento, tá? Isso é a média do brasileiro. Todos os brasileiros
investem parte do seu salário para morar. Isso é estatística. Então, independente se é o aluguel ou não, você vai ter esse investimento para morar. No aluguel, você está pagando algo que não é seu. No financiamento, às vezes é um pouco mais que você vai ter que investir, em torno de 15%, 20% a mais, mas você está realmente adquirindo um patrimônio. Você está construindo o seu patrimônio. E o brasileiro, ele tem, no imóvel, uma boa opção de investimento. Quando a gente fala de mercado imobiliário, de valorização imobiliária, é um dos poucos bens que não desvaloriza e, ao contrário, no Brasil é algo que sempre está valorizando. Então, isso é importante dizer. O imóvel no Brasil não desvaloriza. Ele ou valoriza ou ele se mantém no mesmo valor. Então, significa patrimônio, quando a gente fala de investir num financiamento em vez de alugar. Ficou claro aí, Dalvinha? Investir no que é seu, né? Então, às vezes eu brinco, né? Eu falo, olha, o que você paga de aluguel, o dono está comprando outro, ó, ele está financiando outro e está construindo mais patrimônio para ele, né? Então, o financiamento, você está investido naquilo que é seu, você tem um retorno, né, com isso. Um retorno na valorização do imóvel, um retorno que no final desse financiamento, o imóvel ele é quitado, ele é seu, e você pode fazer o que você quiser com ele, né? Isso. E outro ponto que eu acho que é importante destacar, né, quando a gente está falando de um aluguel ou de um financiamento, as pessoas às vezes não pensam muito nisso, mas você ficar inadimplente no aluguel é pior do que você ficar inadimplente, passar por um momento duro num financiamento. As multas, se você fica inadimplente no aluguel, são muito maiores do que as multas se você fica inadimplente num financiamento. Então as pessoas às vezes se acomodam no aluguel, porque já estão, mas elas não percebem que na verdade o aluguel é até mais arriscado. E a inadimplência no financiamento, Pedro, se eu não me engano, no Brasil ela é menor que 1,5%, né? Das pessoas que têm imóvel financiado. Então, muita gente às vezes tem medo de assumir um financiamento, mas existem várias soluções atreladas, existem seguros atrelados ao financiamento também. Então, sempre tem uma forma de... A última alternativa vai ser perder esse imóvel, né? Para quase ninguém passa por isso, porque as instituições, elas não querem receber o imóvel da pessoa, elas não querem ter o trabalho de revender esse imóvel, não, elas querem que a pessoa consiga continuar com o imóvel. Então, aqui da mesma forma, o que a gente puder fazer, né, para o cliente, ele não precisar nunca se desfazer disso, se a gente puder solucionar para ele, a gente vai trazer de solução. É isso. Boa. Eu vou puxar agora, tá, um tema para a gente entrar aí, algumas perguntas sobre ele. Então, por que comprar uma tech home? Maravilha. E aí eu pergunto para a Dalva, por que, em relação a esse tema, por que uma casa em vez de um apartamento? Uma casa em vez de apartamento? Bom, primeiro ponto é que na casa você tem liberdade, né? Então, às vezes a casa, ela nem é uma casa tão grande, né? Eu tenho clientes que eles falam, se eu pudesse pegar o meu apartamento e colocar ele em um terreno, eu faria isso, porque o tamanho do apartamento muitas vezes atende, mas a pessoa não tem para onde ela ir, né? É da porta, a janela e aquilo. Então, na casa você tem a liberdade de você ter espaço, você ter quintal, né? Você não ter aquelas regras de horário, exceto quando é condomínio fechado, tem algumas normas também, mas geralmente você tem muito mais liberdade numa casa. Se você não gosta de alguma coisa, você pode mudar. Se você quer, enjoei, né, dessa fachada, eu quero pintar de outra cor, você pinta. Eu quero construir mais um cômodo, quero ampliar. O apartamento você não tem como ampliar, né? A casa você tem como fazer essas modificações, essas alterações, né? Do seu gosto. Eu acho que o principal é essa questão de espaço, de liberdade, né? A gente tem muitos clientes que estão começando uma família, né? Então você quer ter um espaço, um quintal para o seu filho brincar em segurança, com tranquilidade.
Eu tenho muitos clientes também que têm pets, né? Então, o espaço para o cachorrinho se exercitar, correr, brincar. Então, a liberdade que uma casa fornece, um apartamento ele não fornece, né? Não tá com todo mundo colado ali também, né? Parede com parede, vizinho em cima, vizinho embaixo. Então, às vezes a criança está brincando, tem que falar, porque senão daqui a pouco toca o interfone, o vizinho de baixo vai reclamar, a vassourinha batendo, né, no teto para parar o barulho. Então a liberdade, o conforto de ter uma casa, ele é muito maior do que o de um apartamento. Né? Então, acho que os principais pontos são esses. E você usou o exemplo, né, Dalvinha, de mudar como a fachada, mas a gente pode estar falando de uma mudança em termos de tamanho da casa, né? Eu vou construir mais um quarto, vou fazer um salão de jogos, vou fazer uma piscina no momento que eu estiver financeiramente mais confortável, né? No apartamento você não tem isso, né? Sim. Exatamente. Boa. Ou ampliar minha área gourmet, tem bastante coisa legal que você pode fazer quando a casa é sua, né? Quando você tem aquele espaço seu. Boa. E aí, por que uma tech home? Por que comprar uma tech home em vez de uma casa pronta? Eu acho que um dos primeiros pontos, né? Quando você compra sua casa tech home, você está recebendo uma casa nova, né? Então, uma casa nova, uma casa com garantias, né? E quando você compra uma casa que ela já está pronta, muitas vezes ela já tem alguns anos, né, que ela foi construída, a planta é exatamente aquela, né, você não tem como escolher qual planta você quer, então aqui a gente tem uma cartela de plantas, então o cliente ele pode escolher a planta da casa dele, e a casa pronta você chegou ali, é aquilo, né, então você não tem como escolher. E às vezes, quando essa casa ela já está construída há muito tempo, você vai ter aquela preocupação de ficar fazendo reforma. Então, às vezes, você olha só o preço, né? Mas você não vê o quanto que você ainda vai ter que gastar para arrumar aquela casa. E aí, você fechando uma tech home, você recebe a sua casa novinha, né? Toda bonitinha, já com garantia, escolhe a sua planta, a localização também. Né? Você consegue adequar a localização onde você quer construir aquela sua casa. Então, uma das vantagens são essas, né? Você tem um imóvel novo, um imóvel que não vai te exigir reformas, um imóvel que não sofreu depreciação, muito pelo contrário, ele já vai chegar mais valorizado do que quando você comprou, né? E a tendência é se valorizar cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, em resumo, isso, e às vezes até dá aquela falsa ilusão de que o prazo de uma casa pronta é menor, né? Só que a gente tem um processo de construção tão rápido e tem a questão da entrada, né? Mesmo financiando uma casa pronta, qualquer instituição vai precisar de um pouco de entrada, né? Vai exigir uma entrada. E às vezes se o cliente não tem, muda pouca coisa. Às vezes ele vai conseguir comprar uma casa pronta, tramitar o financiamento dele em mais ou menos 6 meses e é o tempo de comprar, construir e morar numa tech home, né? Então não temos prejuízo de prazo também, né, em relação à casa pronta. E muitas vezes, né, alguns dos grandes bancos, o que acontece? Eles têm uma quantidade de financiamento que eles podem liberar. Então, às vezes, eles seguram, por isso que às vezes eles demoram para liberar o contrato do cliente. Eu já passei muito por isso em outros lugares, do cliente, tá tudo certo para o cliente assinar o banco, ele ainda não liberou o contrato. Então, enquanto esse financiamento ele não é assinado, a pessoa também ela não pode mudar para casa, ela não pode concluir a compra da casa. Então, muitas vezes, ela também vai ter que esperar por conta disso, né? Então, como você falou, muitas vezes você acaba tendo uma falsa ilusão de que vai ser rápido, mas daria tempo de você ter a sua casa novinha aí junto com a gente. Do jeito que você quer, né? Isso é. Boa. E aí, gente, seguindo aqui então, já vou aproveitar e a gente pode responder algumas perguntas das caixinhas nesse tema, que o próximo ponto é quais são as vantagens de uma casa tech home. E aí a gente tem 2 perguntas aqui, que eu acho que a gente já pode responder nessa pergunta, nesse ponto, que é como é a qualidade da casa, para a gente falar um pouquinho da qualidade da casa, e sobre a garantia, de quanto tempo é.
Então, de forma geral, aí quais as vantagens da Casa Tech Home? Tá. Deixa eu falar um pouquinho das vantagens, que é mais um resumão do que a gente já falou, e a Dalvinha fala um pouco mais sobre a qualidade e a construção em si, tá? Tá. Mas acho que uma das principais vantagens da Tech Home é o alcance que a gente tem no mercado, então as parcerias que a gente tem, os loteamentos parceiros, como a gente consegue ajudar o cliente na solução completa, que é achar o lote, a melhor solução, a melhor planta. Os benefícios econômicos dessa compra também. Então, que é uma compra que desde o começo ela já é industrializada, então já é também um preço conhecido. Diferente de quando a pessoa compra ou constrói por conta própria, em que vai descobrindo que vai custar mais, faltou cimento, faltou aço, faltou tijolo, e aí vai tendo essas surpresas e no final ninguém consegue fechar a obra no orçamento planejado. Com a Tech Home isso é garantido em contrato. Então não tem surpresa no valor da obra, né? Essas acho que são duas vantagens enormes, que a gente talvez tinha comentado pouco aqui. Construção melhor do que a tradicional, né? Acho que eu quase caí aqui. Oi. E a qualidade. E a qualidade que a Dalvinha vai falar aqui melhor pra gente. Como a gente tinha comentado, né, a casa ela é construída com rígido controle de qualidade, então tudo na casa ele é testado, a casa ela é construída milimetricamente, a gente entrega para os nossos clientes uma casa que fica mais fresca no verão, ela fica mais quentinha no inverno, né? A diferença média de temperatura de uma casa Tech Home para uma casa convencional de alvenaria é em torno de 5 graus. Então, imagina aquele dia quente que a sensação térmica numa casa convencional de alvenaria é 33 graus, na sua Tech Home, sensação térmica é de 28, né? No frio, 15 graus, a sensação térmica na casa de alvenaria convencional, na sua Tech Home, 20. Então, você tem esse conforto térmico, né, que é superior à alvenaria convencional, porque a alvenaria convencional, ela é um método que ele retém muito a temperatura externa. Então, às vezes, no calor, né, durante o dia, aquela parede, ela pegou sol o dia todo e ela reteve aquele calor. Quando é à noite, ela começa a liberar o calor. Então, muitas vezes, a casa ela fica mais quente à noite, né, do que durante o dia. Então, são coisas que você não vai passar na sua Tech Home. Você vai ter esse conforto térmico, porque o nosso objetivo não é só que você tenha um teto para você morar, mas que você tenha mais qualidade de vida também, né? A partir do conforto acústico, então o cliente ele percebe uma redução no barulho. Então, às vezes o seu vizinho ele está dando uma festa mais tarde, você quer descansar, o barulho ele não vai incomodar tanto como ele incomodaria se fosse uma construção convencional, né? Às vezes, né, na casa da minha mãe, parecia que a gente estava na festa do vizinho ali, tinha que dançar também. Então, são coisas que os nossos clientes, eles conseguem ter um conforto maior, né? Melhora a qualidade da convivência. Às vezes uma pessoa está numa reunião, num escritório da casa, e a outra está assistindo TV na sala, tem que ficar pedindo para baixar volume, né? Esse tipo de coisa. Então, o cliente ele vai perceber que o barulho ele é abafado de um cômodo para o outro, né? Em relação a gente utiliza aí na nossa construção algumas tecnologias que tornam a casa mais resistente à umidade. Então, uma casa de alvenaria convencional, ela é uma casa que gosta de umidade, né? Não tem jeito, o método, ele puxa a umidade. Então, na nossa casa, você vai perceber uma maior durabilidade nos acabamentos, por exemplo, a pintura, né? A gente pinta, aquela casa fica a coisa mais linda, um ano depois você vai ver, tem um monte de manchinha assim na parede, você tem que descascar e pintar de novo, né? Na sua Tech Home, você vai perceber que a durabilidade desse acabamento, dessa pintura, ela vai ser maior, porque não vai ter umidade na parede, né? Então, a durabilidade dos acabamentos também são maiores, né, dos nossos clientes.
questão de reforma, a preocupação dos nossos clientes, ela é sempre mais em questão estética. Então, pintura, limpeza de calhas, né? Então, vai ser mais voltada para isso do que necessariamente reformas frequentes que a gente vê na construção convencional, né? Em relação à qualidade dos acabamentos, o Pedro tinha mencionado, banheiro, por exemplo, gente, a gente entrega azulejo até o teto, né? Não é igual em alguns lugares que a gente tem meia parede, alguns lugares é só na área de banho que tem azulejo, né? Não, a gente entrega azulejo em tudo, a gente entrega com as louças, né? Com os metais, os registros. A casa ela é entregue com todas as portas, todas as janelas, todas as ligações de água, ligações de esgoto, né, de energia, a gente também já entrega. A gente tem diversos opcionais que o cliente pode incluir na contratação da casa dele com a gente. Então, grama, muro, portão, área gourmet, garagem coberta, tem muita coisa aí que o cliente pode dar um plus na casa dele, né? A gente entrega pisos também, então o cliente ele tem a opção de receber a casa toda já com piso. Eu posso entregar quartos e salas já com piso, né? A gente sempre vai entregar cozinhas e banheiros já com esses revestimentos, né? Salas e quartos o cliente também tem a opção de receber aí com esses pisos, com os rodapés. A gente entrega a casa pintada do lado de dentro, pintada do lado de fora, né? Então, a gente preza muito também pela qualidade da nossa entrega, tá? Então, vocês vão ver que a casa de vocês, ela vai ser feita com muito cuidado, com muito carinho, e a nossa ideia é entregar para vocês o que tem de melhor mesmo. Como eu comentei lá no começo, a gente trabalha com o que tem de mais moderno na construção civil atualmente, né? Então, é essa excelência de entrega que a gente quer trazer para os nossos clientes. A nossa construção, ela é muito rápida, né? Então, quando o cliente, ele compra também a casa com a gente, ele vê todo o memorial descritivo da casa, todos os acabamentos, né? Então, é tudo passado para o cliente, tudo bem explicado. Aqui a gente tem uma preocupação muito grande do cliente, ele saber exatamente o que ele está comprando, exatamente o que ele vai ter, quais etapas ele vai passar nesse processo de compra, né? Então, a gente esclarece tudo, ele recebe tudo também, ele sabe exatamente tudo que vem na casa dele, tudo que ele escolheu adicionar, o que ele escolheu não adicionar, vem tudo especificado para o cliente. E Dalvinha, então, a Bia perguntou também da garantia, né? Isso. Então, assim, todas as nossas garantias nos serviços seguem as normas técnicas reguladoras. Isso. Então, por exemplo, impermeabilização, a gente dá garantia, acabamentos de piso, garantia, e a nossa garantia estrutural, ela é estendida. Então, a gente oferece o dobro do que o mercado normalmente oferece na garantia, de tamanha confiança que a gente tem no método. Mas todos os serviços têm as garantias pré-definidas nas normas técnicas, que é um direito, inclusive, do consumidor, e no âmbito estrutural, a gente oferece o dobro de garantia do que o mercado. Tá? E a gente faz isso, mas por lei a gente poderia oferecer só o padrão, né? Mas a gente dobra a garantia dos nossos clientes, porque a gente realmente acredita nos nossos projetos, nas nossas casas, no nosso produto, né? Então é uma forma da gente passar essa confiança também para os nossos clientes. Isso. E é tamanha confiança, né, que a gente tem vários depoimentos no nosso Instagram, né, tem várias imagens de casas entregues, então acho que tudo isso que a Dalvinha está descrevendo, a gente consegue evidenciar, né, com fotos, com vídeos, com depoimentos dos clientes que só corroboram, né, com essa qualidade toda da entrega das nossas casas. Além da solução ela ser completa, né, solução de financiamento, construção. A gente tem clientes que nunca precisaram ir em lugar nenhum, né? Eles nunca precisaram sair de casa para ir em cartório, para ir em prefeitura, nada. A gente consegue fazer com que eles tenham dor de cabeça zero, né? Então a gente realmente cuida de todo o processo para esses clientes, né?
A gente já fez até, acho que, aprovações em prefeitura sem precisar ir até lá, então a gente alia também a tecnologia no nosso processo, né, para agilizar, para facilitar. Então, tudo que a gente pode fazer para facilitar a vida do cliente, a gente faz, né? Então, aqui com a gente é zero dor de cabeça, que essa é a principal mensagem também. Boa. Isso aí. A gente, então, falou um pouquinho aí da qualidade, da solução completa, da nossa construção. Tudo isso são vantagens de uma casa Tech Home. E aí, seguindo aqui, uma pergunta que a gente recebe muito e que eu queria fazer para vocês é o que a Tech Home faz por mim depois que eu fechei com a Tech Home uma casa. Boa. Eu acho que um diferencial enorme do nosso processo que é algo muito diferente do que o mercado imobiliário em geral faz. Assim que o cliente demonstrou o interesse de fechar com a Tech Home, ele quer seguir, ele quer comprar a nossa casa, a gente faz uma análise, uma pré-análise da renda e do financiamento, da capacidade de pagamento desse cliente. Por quê? Tem muita incorporadora por aí, muito lugar que o cliente vai comprar, que eles estão preocupados em fazer a venda do imóvel e não conferir se esse cliente vai ter a capacidade para adquirir um financiamento e capacidade de comprar aquele imóvel. Então, primeira coisa, a gente é transparente com o cliente, a gente quer que o negócio se efetive, a gente não quer criar um problema para o cliente, a gente quer criar a solução, como a Dalva falou, né, a solução completa, a solução facilitada, sem dor de cabeça. Então, se a gente vende uma casa para um cliente que a gente sabe que não vai conseguir financiar ou que vai ter problemas para financiar, a gente está criando um problema. Então, a gente é super transparente nesse ponto. Então, a primeira coisa que a gente faz depois que o cliente fecha, a gente fazer a pré-aprovação desse financiamento, que daí a gente fica tranquilo que esse cliente não vai ter dor de cabeça e o cliente fica tranquilo também. Isso é um grande diferencial em relação ao mercado tradicional. Além disso, a gente faz toda essa solução completa que a Dalva comentou, de cliente fechou conosco, ele não vai ter mais dor de cabeça no processo. A gente vai tocar a aprovação, vai tocar a construção, vai tramitar o financiamento e, no limite, se o cliente nem quiser ter curiosidade de saber como que está a obra dele, como que está a evolução, ele nem precisa sair de casa. Ele simplesmente vai pagando dentro do fluxo negociado e ele entra só com a chave. Não precisa nem visitar a obra se ele não quiser. Então a gente cuida de todo esse processo. E se o cliente ele não tem um lote, eu acho que é algo que ninguém no mercado ainda faz, a gente presta uma assessoria para ajudar o cliente a comprar esse lote. Então, desde encontrar o lote ideal para ele construir a casa que ele gostou, até verificar se aquela casa pode ser construída naquele lote, também fazer uma análise jurídica daquele lote, para saber se vai ter algum problema em financiar a construção naquele lote, se vai ter algum problema, se aquele lote está desimpedido, se não tem nenhum, se não está penhorado, se não está em leilão, nada disso. Então, a gente auxilia o cliente a encontrar, negociar e comprar esse lote, para que, de novo, ele não tenha dor de cabeça lá na frente de comprar um lote e depois ele vai descobrir que ele não poderia fazer uma casa que ele queria naquele lote. Então, tudo isso a gente faz mesmo depois do cliente fechar conosco. São entregas de valor aí para o nosso cliente que só com a solução completa realmente ele pode ter. Ele ficar tranquilo também, né, Pedro? A gente já teve casos aqui de clientes que acharam lote, gostaram muito do terreno e quando a gente foi fazer aí essa assessoria jurídica, né, a gente descobriu que o lote ele não estava apto a financiamento, tinha algumas questões, né, a serem resolvidas e a gente auxiliou o cliente nesse processo, né, e já aconteceu também de ter questões, o dono do terreno resolver as questões, e aí sim o cliente comprar de forma segura aquele terreno, né? Então, é muito importante para a segurança também do cliente, né? Porque imagina se ele já tivesse comprado aquele terreno antes, e aí não dá para financiar naquele terreno, né? Por alguma razão. Então,
Dessa forma, o cliente ele fica muito seguro, né? Ele fica respaldado também. Isso. Ele fica respaldado de que ele está fazendo um bom negócio no lote, ele fica respaldado de que, como nós estamos fazendo o financiamento da construção, também a obra vai ser finalizada, né, a obra vai ser entregue com segurança, que as liberações dos pagamentos para a construção da casa vão acontecer dentro do cronograma e que ele vai ter o que ele contratou, ele que vai ter o que foi prometido, que no mercado imobiliário tradicional nem sempre acontece, né? Às vezes essa conta acaba sobrando para o cliente. E na Tech Home isso não tem como acontecer, né? A gente, por ser a solução completa, o cliente não tem surpresa em nenhum momento. Boa. Gente, então, eu acho que tá chegando o nosso tempo aqui da live. Eu vou, antes da gente encerrar, vou aproveitar, pegar duas perguntas. Tem bastante pergunta aqui nas caixinhas, a gente não vai conseguir responder todas na live. Mas tem duas que eu acho que são rápidas e legal da gente responder. Uma delas é... A gente falou bastante da opção de ajudar o cliente a encontrar o lote, né? Da gente dar esse auxílio super próximo. Mas se a pessoa já tem um lote, ela pode ter uma Tech Home? Com certeza. Com certeza pode e deve, né? A gente sempre vai analisar também, né, esse lote que o cliente já possui, então dentro das normas aí da prefeitura, do município, onde ele possui o terreno, dentro das normas do condomínio, se for um terreno dentro de um condomínio fechado, né, então a gente vai fazer essa análise técnica aí, para validar dentro das normas quais as casas ideais, quais as casas se encaixam, se enquadram naquele terreno, tá? A gente consegue sim, e é só procurar a gente aí que a gente traz a melhor solução. Boa. A única coisa aqui, né, importante, esse terreno ele precisa ter uma matrícula, né, individualizada, ele precisa estar numa região urbana dentro das cidades que a gente atende. Então, ser numa rua asfaltada, ter ligação de água, de esgoto e luz na rua, né, para que a gente consiga entregar a casa 100% funcionando. Boa. A outra é, ainda nesse assunto, se é possível construir uma casa em condomínio fechado. Sim, é possível, e como eu comentei, a gente vai avaliar as normas do condomínio, né? Então, a maioria dos condomínios fechados, eles têm regras, né, específicas, então muitas vezes é sobre a metragem mínima de construção, muitas vezes é sobre os recuos que são necessários, recuos obrigatórios que o condomínio exige, tanto de frente como nas laterais, né, de fundo também. Então, a gente vai fazer essa análise técnica para ter certeza, né, que aquela casa que o cliente quer, ela pode ser construída dentro das normas desse condomínio. Tá? Isso, mas não é nenhum impeditivo, isso aí. Isso. Boa. Eu acho que é isso.